Preciso apertar alguma coisa para ligar? Alô, alô? Me escutam agora? Tá, então vamos usar esse aqui, vai. Bom dia, pessoal. Eu sou a Tatiane, sou jornalista, coordenadora de comunicação da ABRALE, Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, e também do movimento Todos Juntos contra o Câncer. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir desculpa pelo nosso atraso. A gente teve algumas questõezinhas, mas deu tudo certo, está todo mundo aqui. Então, agora a gente vai começar o nosso painel. Então, o título do nosso painel é Poder das Palavras, Cuidados na Comunicação sobre Saúde. Ele é organizado pela ABRALE e pelo movimento TJCC. No mundo moderno, a alta demanda por conhecimento e a fácil disponibilidade das informações pode ser tanto uma ferramenta poderosa quanto um obstáculo quando o foco é a saúde. As buscas na internet, nos diferentes canais disponíveis, incluindo as ferramentas de inteligência artificial, que hoje em dia, né, estão sendo muito comentadas, são volumosas e intensas. Por isso, é fundamental que os profissionais responsáveis pela criação de conteúdo nesta área estejam cautelosos ao fornecer informações verídicas e úteis, sem, no entanto, realizar diagnósticos ou prescrever tratamentos. Então, para a gente falar sobre inteligência artificial, fake news, cuidados na comunicação em saúde, vou apresentar aqui os nossos convidados. Então, estamos com a Indiana Toretta, falei correto? Ela é gerente de parcerias de conteúdos do YouTube Health Brasil. Auxilia os criadores de conteúdo na plataforma a desenvolverem suas audiências de maneira sustentável e consciente. E sua missão é empoderar e educar a audiência com informações sobre saúde. Estaríamos com a Lúcia Helena do UOL, mas ela teve um probleminha, ela não conseguiu vir, porém, convidei hoje Fernanda Dávila. Fernanda é jornalista, assessoria de imprensa da ForPress, faz assessoria de imprensa para a Abrale também, então tem bastante experiência na área da saúde. Estamos também com Natália Mancini, que é jornalista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e pós-graduanda em marketing pela USP. É analista de comunicação da Abrale e atua na área de comunicação em saúde há 4 anos. E com Pedro Burgos, que é coordenador Master em Jornalismo de Dados e Data Storytelling do ISPER, onde também comanda o núcleo de inteligência de dados e dá aula de Machine Learning aplicada à comunicação. E, desde 2017, ensina programação para quem não é da área de exatas. Então, para a gente começar já aqui as nossas apresentações, eu vou chamar, por favor, a Natália. Bom dia, pessoal. Meu nome é Natália, sou jornalista, como a Tati me apresentou. Eu sou analista de comunicação na Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia e eu vou falar com vocês hoje um pouco sobre os pilares da responsabilidade no comunicar sobre saúde. Deixa eu pegar aqui o... A Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia pauta todos os trabalhos em dados, em pesquisas, e essas pesquisas a gente faz muito com os pacientes para entender como é que é a jornada deles, e nessa jornada a gente perguntou para os pacientes de linfoma, mieloma múltiplo e leucemia mieloide aguda quais são os canais que eles usam para buscar mais informações sobre o seu diagnóstico. Como resposta, a gente teve disparado que o pessoal usa bastante o Google para buscar mais informações sobre o seu diagnóstico, sobre o seu tratamento. Em seguida, vem o médico, né, que é a fonte mais ideal para a gente fazer esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento. E aí, em seguida, a gente tem, para o pessoal, para os pacientes de linfoma, a gente tem o YouTube. Para o grupo de mieloma múltiplo, a gente tem os grupos de pacientes, então eles se perguntam muito sobre essas questões. E para os pacientes de LMA, são as redes sociais. Então, eu vou falar para vocês sobre esses pilares e como é que a gente precisa trabalhar eles e como é que nós, criadores de conteúdos, precisamos trabalhar eles. E esses também são pontos que a população, em geral, precisa estar atenta para entender se aquele conteúdo é confiável, se é sério, se aquele portal é confiável, se aquele portal é sério, e saber se está se informando num lugar que é adequado. Então, o primeiro pilar é estar onde o público está. Como a gente viu, os pacientes usam muito o Google, usam muito as redes sociais, usam muito o YouTube. Então, na Abrale, a gente trabalha muito todas essas plataformas. A gente está em todas as redes sociais, a gente tem quase 3.000 seguidores, juntando todas as redes sociais. A gente está no YouTube, a gente tem a TV Abrale e, recentemente, a gente lançou também os videocasts, né, que são os podcasts em vídeo. E vale a gente ressaltar que a gente foi a primeira ONG do Brasil
a receber a plaquinha de 100 mil inscritos do YouTube. Então, esse foi um feito que a gente ficou muito feliz, foi muito incrível, e a gente comemorou bastante. Em seguida, a gente tem aqui a revista Abrale Online, que é um portal que a gente atualiza semanalmente com conteúdo sobre diagnóstico, tratamento, alimentação, bem-estar, saúde mental, todos os conteúdos que a gente pode trabalhar dentro do universo da oncohematologia, a gente trabalha aqui. A gente tem mais de 4 milhões de acessos anuais, e esses acessos vêm 90% do Google. Então, as pessoas fazem alguma pesquisa no Google e caem nas nossas matérias, no nosso portal. Então, como a gente pode ver, a gente está trabalhando, a gente trabalha para estar onde o público está. Então, conforme aquela pesquisa que eu apresentei no slide anterior, as pessoas buscam no YouTube, no Google. Então, a gente está nesses lugares para poder oferecer conteúdo de qualidade nesses lugares. A gente também tem os materiais impressos, que vão desde folders com informações mais gerais sobre as doenças, até manuais densos, com bastante explicação sobre a doença, sobre os potenciais tratamentos, cuidados com alimentação, cuidados com bem-estar, cuidados gerais que o paciente precisa ter. E esses materiais impressos, eles são entregues pelos nossos representantes, que ficam nas principais capitais do país, diretamente para os pacientes que estão ali no hospital, no ambulatório. Então, a pessoa vai ali no médico, a gente entrega esse material, faz uma triagem com ela, conversa, entende quais são as necessidades. E aí a gente entrega esses materiais para eles poderem ter como base para olhar e falar, nossa, olha, esse tratamento aqui, meu médico nunca comentou comigo, vou perguntar para ele se seria adequado para mim. E vale a gente comentar que vocês podem ver que, por exemplo, esses materiais que eu coloquei, eles são todos verdinhos. Então, a gente também foca muito na comunicação visual, porque isso também traz seriedade, também traz confiança e traz identificação para o paciente. Então, por exemplo, aqui, esses materiais são de linfoma. Eles são verdes por conta do agosto verde claro. Aí a gente tem os de leucemia, que são laranjas por conta do fevereiro laranja, e assim por diante a gente vai indo. Só que nas nossas redes, nos hospitais, em todas essas plataformas que eu comentei, o nosso público já está pensando em doença, já está pensando no diagnóstico, já está pensando no sintoma. Então, como é que a gente fala com as pessoas que não estão pensando sobre isso? A gente conta com celebridades voluntárias participando das nossas campanhas de conscientização. Então, seja no Fevereiro Laranja, no Agosto Verde Claro, a gente sempre chama celebridades e celebridades de diversos públicos, para participar, para fazer isso voluntário, e falar para as pessoas sobre os sintomas, sobre como acontece o diagnóstico. Então, todas as campanhas importantes, grandes, a gente conta com pessoas, então, Fevereiro Laranja, doação de sangue, e agora, Agosto Verde Claro, a gente também contou com bastante celebridade. O segundo pilar é transmitir informações confiáveis. Então, a gente sempre tem que pautar as nossas comunicações em dados, sejam dados primários, que a gente produz, como aquela pesquisa que eu apresentei no começo, ou dados secundários. É importante que esses dados secundários sejam publicados em estudos confiáveis, em portais confiáveis, em revistas e periódicos científicos confiáveis, e sejam respaldados por médicos responsáveis. Então, aqui a gente pode... Cadê o... Aparece? Aqui. A gente pode ver aqui um print... Oi? Pega para mim, por favor. Aqui a gente pode ver um print da TV Abrale, onde a gente tem uma paciente entrevistando um médico. E abaixo a gente também tem a nossa revista Abrale impressa, com um exemplo de jornada do paciente, que é um dado primário que a gente usa para poder pautar o nosso trabalho. Aí, agora, partindo para o terceiro pilar. A gente está falando sobre câncer, a gente está falando sobre saúde. A gente sabe que tem um tabu na sociedade de falar disso, tem uma resistência. E, para o paciente, muitas informações podem chegar no momento do diagnóstico, no momento que você está pesquisando, você está sensível, você está delicado. Então, a linguagem ali faz muita diferença. Não adianta a gente chegar para um paciente e começar a falar um monte de Medicaid. O paciente não vai entender. O paciente vai, de repente,
ficar perdido, ficar ainda mais confuso. E não é isso que a gente quer quando a gente está passando uma informação confiável, uma informação séria. Então, a gente precisa traduzir esse match case sem perder a seriedade, sem perder a confiabilidade daquele dado, mas a gente precisa traduzir de uma forma que o paciente entenda e a gente precisa oferecer num formato que ele prefira. Então, se ele prefere o escrito, a gente vai oferecer o escrito. Se ele prefere o vídeo, a gente vai oferecer o vídeo. Se ele prefere podcast, a gente vai oferecer podcast. Se prefere videocast, a gente vai oferecer videocast. Então, a forma que o paciente preferir, a gente vai estar entregando esse conteúdo. No quarto pilar, a gente precisa estar disponível, porque todas essas informações vão gerar dúvidas. É natural, a pessoa fala, olha, agora eu entendi isso, mas será que é aquilo? Então, a gente precisa estar disponível para responder essas dúvidas. Muitas pessoas também querem compartilhar histórias, muitas pessoas precisam de ajuda. E a gente, enquanto Abrale, esse é um momento que a gente pode oferecer ajuda. Então, a gente faz questão de responder todos os comentários que são deixados nas nossas redes sociais, no nosso portal. Então, todo mundo é sempre atendido. E aí, eu queria convidar agora vocês para conhecer um pouquinho da revista Abrale Online. Vocês podem acessar pelo revista.abrale.org.br ou escaneando o QR Code aqui do lado, gente. Fiquem à vontade para interagir, a gente vai responder todo mundo também. E aí, agora, eu queria finalizar apresentando um pouquinho da equipe que faz todo esse trabalho, porque é um trabalho enorme, então a gente precisa de muitas mãos. A gente tem a doutora Caterine como CEO da Abrale e gestora dos nossos departamentos de comunicação e marketing. No departamento de comunicação, temos a Tati como coordenadora, eu como analista e a Fernanda como assessora de imprensa. No departamento de marketing, a gente tem a Catarina como coordenadora, o Heitor como analista e a Gabriela como estagiária. E no departamento de criação, o Miguel como coordenador e a Natália como assistente. É isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigada, Nath. Está funcionando aqui? Tá. Okay. Então, só queria lembrar que, se vocês tiverem perguntas, vai aparecer um QR Code aqui na tela. Isso, então, só apontar o celular, pode colocar sua pergunta, que depois, ao final, eu coloco aqui para os nossos convidados. Então, vamos continuar com a apresentação agora da Indiana, do YouTube Health. Alô, alô? Tá funcionando? Tá? Boa. Deixa eu já pegar minha água também, porque a gente vai falando. Exato. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, queria agradecer a Abrale pelo convite, parabenizar todo mundo pela organização do congresso. O clicker está aqui. Boa. Meu nome é Indiana, como já fui apresentada. Apresentação? Boa, obrigada. Eu sou gerente de parcerias de YouTube Health, então eu lidero a área de saúde aqui no Brasil. Para quem não sabe o que uma gerente de parcerias faz, acho que já fui um pouco introduzida, né? Então eu trabalho com vários pilares do ecossistema, desde hospitais, organizações governamentais, profissionais de saúde, ajudando eles a desenvolver suas estratégias para a gente aumentar o potencial de alcance de um conteúdo responsável, de qualidade, dentro da plataforma. Para quem não conhece tanto, né, não está tão familiarizado com o YouTube, então o YouTube é uma plataforma onde as pessoas vêm para assistir vídeo, o mundo todo. Só no Brasil, a gente tem mais de 115 milhões de usuários mensalmente. Então, a gente fala com mais de 90% da população conectada, né? E quando a gente vê como as pessoas se comportam, é interessante ver que 7 em cada 10 brasileiros acreditam que prestam mais atenção ao conteúdo que eles assistem no YouTube do que em outras plataformas. 80% recorrem ao YouTube para aprofundar suas paixões, para se informar sobre tópicos de interesse. Então, as pessoas já estão na plataforma para se entreter, para se educar, né? E faz muito sentido que elas venham ao YouTube para se informar sobre saúde também. Então, a gente tem uma pesquisa da Quantas, do Instituto Quantas, que foi feita em outubro do ano passado, e eu vou dar mais dados e compartilhar mais coisas com vocês em breve, mas ela mostrou que 82% da população adulta brasileira que tem acesso regular à internet, né, a população conectada, vão ao YouTube para se informar sobre saúde.
Então, saúde é uma parte muito importante do nosso ecossistema, da nossa plataforma. E só para dar uma dimensão disso, a gente está falando de 11 visualizações, né? 11 bilhões de visualizações só em 2022, em vídeos de saúde. E esse dado é só do Brasil. Então, a gente está falando de um alcance muito grande, né? E a gente entende que, com essa demanda, né, com esse alcance, a gente tem um potencial também muito grande de ajudar as pessoas a se informarem com informações de qualidade, né? Porque o vídeo ele tem um potencial de ser um conteúdo muito democrático. Então, às vezes, o texto você precisa saber ler, né? Você precisa conseguir interpretar, muitas vezes. No vídeo, você consegue... Eu gostei do Made Case, né? Mas, às vezes, você consegue pegar um conceito super técnico, super difícil, e mostrar uma imagem, e desenhar numa lousa, né? E usar um som. Então, a gente está falando de um sintoma é a tosse seca. Tosse seca, para mim, pode ser uma coisa diferente do que é de fato, né? Então, você pode colocar um som para a pessoa entender do que a gente está falando quando a gente está falando de tosse seca. Então, de fato, é um formato que ajuda muito a gente trazer a informação de uma forma mais acessível. Por isso que a gente criou um time que é todo dedicado à saúde. Inclusive, eu não sou médica, mas meu time é liderado por um médico, um cardiologista, que chama Dr. Garth Graham, ele fica nos Estados Unidos. E a gente tem, então, esse objetivo de facilitar o acesso à informação confiável e permitir que as pessoas, de fato, vivam uma vida mais saudável, né? Então, tendo acesso à informação, a pertencimento, né? Porque o YouTube tem essa característica também, a gente forma comunidades. As pessoas se sentem acolhidas, né? Se sentem escutadas também, muitas vezes. Então, o meu trabalho ele gira muito em torno de trazer informação acessível, confiável, gratuita e fácil de entender. E aí eu gostei muito da sua aula, assim, porque os pilares que você colocou são exatamente os nossos pilares. Então, até não vou me repetir tanto. Mas a gente também entende o peso disso, né? E a responsabilidade que a gente tem, principalmente quando a gente está falando de tópicos sensíveis, como saúde. Então, a gente sempre tem uma abordagem que a gente chama, né, da nossa abordagem dos 4 R's. É basicamente o nosso pilar de responsabilidade. Não vou passar por isso, acho que não sei se nas perguntas a gente vai ter oportunidade de explorar mais, mas a gente tem o R de remoção de conteúdo, né, dentro do YouTube, o R de recomendar, e aí é onde o meu trabalho está muito focado, né, recomendar fontes confiáveis, garantir que as pessoas encontrem essa informação boa, reduzir propagação de conteúdo que possa ser duvidoso e recompensar também quem está fazendo um bom trabalho. Para isso, a gente tem 3 pilares ali de atuação quando a gente olha para a saúde. O meu, como eu falei, é parcerias com fontes confiáveis. Então, é garantir que a gente tem a informação dentro da plataforma. Não é uma coisa que a gente vai fazer sozinho, né? A gente vai fazer graças a trabalhos como o da Abrali, mesmo dentro do YouTube. Mas, junto disso, a gente tem parcerias com entidades terceiras para identificar o que são as fontes confiáveis, né? Não é o YouTube que vai dizer. E, por último, a gente tem uma equipe de engenharia mesmo, que olha para a plataforma para ver como que a gente vai conectar as pessoas com essas fontes confiáveis. Então, tem que ser um trabalho bem completo para isso, de fato, funcionar. Tá? E aí é graças a todas essas abordagens que, hoje em dia, na plataforma, se vocês buscarem por determinadas condições de saúde, vocês vão ver, para quem é usuário de YouTube, para quem tem no celular, talvez, você colocar, por exemplo, câncer de tireoide. Você vai ver lá o resultado da busca, né, os vídeos. Mas, desde o ano passado, você vê um conteúdo também em destaque. Virou um PDF. Era um GIF isso, para vocês verem como funciona. Mas agora é um PDF, não vai mexer. Mas, basicamente, você busca, e aí, no resultado da pesquisa, aparece uma prateleira, tipo um carrossel de vídeos, que fala fontes de informação de saúde. E lá a gente destaca na busca fontes confiáveis de informação para as pessoas acessarem. E, além disso, a gente coloca mais contexto sobre o que elas estão consumindo, né? Então, se você olhar o canal da Fiocruz, por exemplo, ele fala de um órgão governamental de saúde. Tá? Então, são recursos para conectar as pessoas. Além disso, a gente tem diversas outras ferramentas de saúde, não vou me alongar muito aqui. E um dos nossos focos, eu falei agora de como a gente recomenda, que é basicamente combater a desinformação com mais informação, né? Que é um ponto super importante. Mas a gente também olha para a questão de remover. Então, combater a desinformação médica com políticas, né, que, de fato, permitam que a gente remova conteúdos da plataforma. Tá? Eu acho que eu estou bem no tempo aqui. Queria só finalizar mostrando alguns dados
de consumo de conteúdo de saúde. Então, a gente, como trabalha muito junto das instituições, junto dos profissionais, a gente também quis entender melhor quando que as pessoas vão para a plataforma, né? Como que elas consomem esse conteúdo, para a gente poder produzir um conteúdo que seja mais assertivo, muito da linha do que você estava falando, né? Então, assim, trazer o conteúdo no formato que as pessoas consomem, estar onde as pessoas estão, no YouTube, nas outras redes sociais e etc. Então, essa pesquisa, que eu vou compartilhar com vocês, da Quantas, né, isso eu já passei, mostrou que 82% da população conectada está no YouTube. E a gente quis saber em que momento elas iam para o YouTube. Então, a pesquisa mostrou assim, pontos interessantes aqui. 77% vão depois de ter um diagnóstico do médico, possivelmente para entender mais, para relembrar, para compartilhar com familiares, enfim. 72% depois de ter um medicamento prescrito pelo médico. 67% quando não se sentem bem. Então, assim, isso mostrou para a gente que as pessoas vêm em diferentes momentos da jornada do paciente, né? Um pouco dessa característica de um paciente que seja conectado, que está se empoderando. Então, a gente precisa também trazer o conteúdo, e, de novo, foi perfeita essa fala, mas do ponto de tanto a pessoa que tem o diagnóstico, mas, às vezes, a pessoa, quando a gente está falando de prevenção, quando a gente está falando, né, de outros momentos ali. Além disso, a gente viu que 88% que recorre ao YouTube para informação de saúde não confia em uma fonte só. Daí a importância da pluralidade de vozes, né? Da pluralidade de formatos e de vozes também. Tem gente que vai querer se informar através do Drauzio, tem gente que vai querer através da Abrali, enfim, e tem gente que vai buscar em todos esses caminhos. Tá? Para quase terminar aqui, a gente quis entender quando que uma pessoa considerava uma fonte segura ou se sentia segura com relação a uma informação. E aí foi muito legal ver que 85% falou que é quando essa fonte é recomendada por um médico. Então, tem também essa oportunidade da gente sair do consultório, né? Então, assim, já tive uma consulta do médico, por exemplo, indicar uma playlist da Abrali, né? Olha, se você quiser ter mais informações, se você esquecer, se você não está aqui, né? Então, da gente poder dar essa educação continuada. E, por último, quando a gente perguntou por que o YouTube, a gente viu que 66% falaram que é porque no YouTube eu consigo também visualizar. Então, essa chance, né, de mostrar como medir a pressão arterial, como fazer a aplicação de algum medicamento, uma coisa muito simples, como fazer lavagem nasal, né, que é uma coisa que é importante, às vezes você não entende lá como usar a lota e os aparatos. Então, no YouTube, as pessoas conseguem olhar isso. Basicamente, esse não é um trabalho que a gente faz sozinho. Então, a gente trabalha e depende, né, das instituições, de quem, de fato, é especialista. A gente não é especialista em saúde, vocês são. Né? Então, fica esse convite também para vocês participarem, para trabalhos maravilhosos como o da Abrali, como o do Oncoguia, de tantas outras instituições que estão acontecendo na plataforma, serem cada vez mais desenvolvidos e cada vez mais recomendados também na plataforma. Obrigada. Muito obrigada, Indiana. Realmente, o YouTube é uma plataforma muito plural e, como a Nath colocou na apresentação dela, a gente ficou muito feliz quando recebemos a plaquinha dos 100 mil inscritos. É assim, muito legal, né, quando chega. E hoje nós somos, a Catarina está aqui, nossa coordenadora de marketing, hoje nós somos uma das associações que são referência, né, que fazem parte daquelas referências que a Indiana comentou. Então, sigam a gente lá, se inscrevam no nosso canal. Então, para a gente continuar, Pedro, por favor, sua apresentação. Aqui o passador. Funcionando. Sim. Não. Quer tocar? Alô, ok. Bom, pessoal, obrigado pela Abrali, pelo convite, pela organização do evento. Peço desculpas, o atraso é minha culpa. Bateram no meu carro quando eu estava a caminho, deu um problema, mas, enfim, estamos aqui, vamos continuar, espero acelerar um pouquinho. Bom, ficou do meu cargo falar um pouco de inteligência artificial, e eu acho que a gente tem que falar logo de cara que a gente está, nesse momento, testemunhando uma revolução muito importante. Acho que a gente talvez não tenha noção exatamente do que está acontecendo agora, mas é um pouco... Tem gente que acha que é parecido com que quando as pessoas começaram a ver a eletricidade, motor a combustão, internet. O que a gente viu, especialmente de um ano para cá, em inteligência artificial, é uma transformação, o início de uma transformação meio sem precedentes em termos de tecnologias que vão afetar o jeito que a gente
né, opera em diversas esferas da vida. E quando eu falo inteligência artificial, esse é um assunto meio antigo, né? Dos anos 50 já havia, né, o Turing, né, começou uma discussão sobre o que seria no futuro uma inteligência artificial, que é basicamente um computador que consegue, de alguma forma, reproduzir um comportamento que antes era dos humanos. E aí ele falava muito de memória, de raciocínio lógico, mas hoje a gente já está discutindo outras coisas que o computador pode emular, imitar, como, por exemplo, empatia ou criatividade. Talvez vocês se lembrem aqui em 97, quando o Deep Blue, o computador da IBM, ganhou do Kasparov, campeão de xadrez, né, foi um momento importante. Olha só, um computador está vencendo um humano em algo que a gente julgava que só a gente era inteligente o suficiente para conseguir, né, jogar o jogo de xadrez. Mas aquele tipo de inteligência artificial era, digamos assim, era um negócio de força bruta, como eles chamam. Basicamente, o Deep Blue viu ou consumiu todas as partidas que foram jogadas até agora, de modo que, dado um certo movimento, ele tinha uma certa previsão do que poderia acontecer. Ele não era exatamente inteligente, ele só tinha uma memória incrível. Anos depois, a IBM tentou aplicar esse tipo de conhecimento para coisas como o IBM Watson. Se vocês participaram de outros eventos, esse era um negócio que estava, né? Era uma grande promessa, né? A IBM, com essa inteligência artificial, ia revolucionar o campo da saúde. E meio que não aconteceu muito, né? Assim, hoje a gente ouve falar muito pouco sobre isso. Várias instituições que usavam meio que pararam de usar lá para 2018, porque chegaram novas tecnologias mais interessantes depois. Esse dia, 12 de junho de 2017, ele talvez fique marcado na história por um paper que foi escrito por alguns cientistas, a maioria trabalhava no Google, que chama Attention is All You Need, até uma piadinha, mas é um pouco sugerindo um novo modelo, que eles chamam de Transformer, de você fazer com que um computador consiga, digamos assim, falar de um jeito mais interessante. Sabe aquele autocompletar do Gmail, né? Assim, do celular, você começa a escrever e ele sugere uma próxima palavra. Aquele é um modelo probabilístico, ele fala, dadas essas últimas palavras, a próxima deve ser essa. Esse paper ele foi um pouco além e ele discutiu um modelo em que, dado um grande contexto, um parágrafo, um texto, um livro, você poderia prever com alguma exatidão, uma probabilidade alta, um conteúdo, né, um texto que fizesse sentido ali para frente. Então, muita gente fala que o ChatGPT, que a gente vai discutir, é um autocompletar, né, com mais vitaminado, assim, né? E ele é um pouco isso mesmo, mas o mero fato de você ter uma grande capacidade de prever o que você vai falar, dado o que você falou anteriormente, permite você fazer muitas coisas muito impressionantes que parecem inteligência humana. E aí, 30 de novembro de 2022, ou seja, não faz nenhum ano, a OpenAI, que é uma empresa fundada em 2015, lançou o ChatGPT, que usa essa tecnologia que o Google criou para fazer um chatbot, né, um negócio conversacional. E eles, em apenas 2 meses, eles chegaram a 100 milhões de usuários. Aqui tem uma comparação, né? Assim, o Uber demorou 70 meses, o Spotify demorou 55, o Instagram demorou 30 meses, e com 2 meses o ChatGPT já tinha 100 milhões de usuários no mundo. Então, a velocidade com que isso aconteceu foi realmente muito impressionante. E o ChatGPT já começou a ser testado em saúde, né? Então, tem vários papers interessantes já, eu trouxe apenas 2 deles. Sobre o quanto que o ChatGPT pode ser útil para diagnóstico, e a conclusão é que ele acerta um diagnóstico 77% das vezes, o diagnóstico final. O que significa isso? Se você começar a imputar os sintomas, ele tende a acertar o que é 77% das vezes.
mas ele acerta mais ainda se você usar o que eles chamam de um método socrático. Se vocês usam o ChatGPT com alguma constância, ele funciona melhor quando você efetivamente conversa com ele. Fala, não é bem isso, veja bem, procure isso, você aponte caminhos diferentes, dê novas informações, você converse, e aí, quando você faz isso, ele acaba tendo um resultado melhor. Uma forma de você ver o ChatGPT é como se fosse uma calculadora para a linguagem. Do mesmo jeito que a gente achava... eu dou aula numa universidade, né? Quando a gente quer ensinar algumas coisas para as crianças, por exemplo, a gente não deixa eles usarem a calculadora, para eles terem um músculo ali. Mas depois de um tempo, na aula de cálculo, eles vão usar a calculadora, que são coisas complexas, porque eles já sabem o princípio. Talvez para textos a gente esteja vendo a mesma coisa. A gente tem agora uma calculadora para a linguagem. A gente sabe escrever um texto, mas talvez o início, né, o início do roteiro, a gente tenha uma ferramenta como o GPT, como outras que virão, que vão ajudar a gente a fazer isso. A Microsoft, inclusive, anunciou, né, semana passada, em novembro, o Word, PowerPoint, Excel, já vão ter o que eles chamam de Copilot, né, o copiloto, que é basicamente uma janelinha do GPT que vão te ajudar a escrever os textos. Então, eu queria, como a gente tem um tempo curto aqui, eu queria só falar algumas coisas, né, prós e contras, quando que a gente deve usar, quando não deve. A melhor forma de usar essas ferramentas do jeito que elas existem hoje. Então, não use o ChatGPT tanto para perguntas objetivas, né? Eu acho que tem organizações, tem fontes seguras, seja no YouTube, seja em associações, no Ministério da Saúde, enfim. Então, fazer uma pergunta bem simples. O que eu devo tomar para tal coisa? O GPT não é a melhor coisa para responder. Inclusive, ele vai se recusar a responder muitas vezes. Para cálculos matemáticos, ele erra algumas coisas meio básicas e referências bibliográficas. Fala, me indique um estudo que diga tal coisa. Ele vai, possivelmente, inventar um estudo. Mas ele é bom para adaptar ou resumir textos pré-existentes. Então, você quer criar um roteiro para um vídeo no YouTube. Você lá tem o texto original, você pede para ele criar um roteiro, você pede para ele resumir de alguma forma para você colocar no meu newsletter, adaptar para o Instagram, enfim. Ou responder baseado no input, você manda um PDF, isso já é possível agora, tem várias ferramentas, você coloca um PDF lá seja, por exemplo, do resultado de um exame. E aí fala assim, explique para mim esses resultados. Ele funciona melhor do que você simplesmente fazer uma pergunta do nada. E diálogo, né? Você pergunta, responde, e ele vai lembrando do que são as respostas e você tem um conteúdo incremental. Um outro negócio interessante, não sei se vocês já viram aqui, mas se você for usar o ChatGPT, eu estou usando como exemplo porque muita gente já usa, tá? No cantinho ali você pode selecionar instruções personalizadas. E você pode dar contexto para ele na hora de responder. Então, por exemplo, eu coloquei, eu sou médico oncologista que trabalha no Brasil, eu uso o ChatGPT para confirmar informações médicas e me ajudar a comunicar conceitos. Basicamente, se você colocar é como se você colocasse um cabeçalho antes de todas as perguntas, todas as interações. E aí ele vai responder de uma forma com que ele tem isso em mente. Ele não vai sugerir coisas nos Estados Unidos, porque ele sabe que você é no Brasil, ele sabe que você é médico, enfim. Você pode dar algum contexto e dar algumas orientações para ele responder de um jeito que faça mais sentido para você. Uma forma... Tem muita gente que advoga pelo uso do termo inteligência aumentada, augmented intelligence, ao invés de inteligência artificial. Porque, no fim, a gente tem que ver isso não exatamente como substituto, mas como nossos parceiros, copilotos, assistentes. A gente tem visto bastante isso. Eu dei um exemplo, acho que isso aqui é PDF, né? Não é o PowerPoint, acho que não tem o áudio, né? Não é uma pena, mas eu fiz um exemplo aqui que é dar um prompt simples, né? Eu estou com uma paciente, uma criança de 11 anos, preciso explicar para ele o diagnóstico de leucemia. Ele vai lá e fala... eu falo assim, cria uma mensagem para a mãe e para a criança. Ele vai lá e dá diferentes
diferentes explicações, né, do que é para pessoas de idades diferentes. E um negócio legal, que infelizmente a gente não tem um áudio aqui, mas é só para explicar, você tem ferramentas como o Eleven Labs, que ele permite fazer texto virar voz de um jeito muito, muito, muito bom. É quase imperceptível que é um robô falando. E você pode, inclusive, add voice aqui. Você treina o robô para falar com a sua própria voz. É tipo um texto que você nunca falou e ele fala como se fosse a sua voz, e é bem impressionante. A gente pode discutir as questões de desinformação depois. Mas eu falei assim, agora traduz essa mensagem para o espanhol. A paciente e sua mãe são da Venezuela e, se possível e se for conveniente, use algumas referências locais para criar mais empatia na conversa. E aí ela cria, e aí, enfim, tem um áudio, eu gravei para vocês verem como, né, como é impressionante, ela transforma a mensagem para criança em espanhol, fala como se fosse humano. Então, se você vai atender na UBS uma refugiada, você grava um WhatsApp perfeito, ela faz referências ao Salto Ángel na Venezuela, Cachoeira, ela usa referências para ficar mais próximo. Então, é um negócio que, de repente, você tem uma pessoa que pode te ajudar a não só entender conceitos diferentes, mas comunicar esses conceitos para outras pessoas, em outras línguas, de outras idades. Então, ele pode ser uma ferramenta bem poderosa de comunicação. E o mais interessante é que também tem algumas pesquisas que mostram que as pessoas avaliam que a resposta do ChatGPT é mais empática que a de médicos. Parece estranho o que eu falei, mas é isso, né? O ChatGPT dá respostas que as pessoas julgam mais empáticas do que de médicos. O que isso quer dizer? Pessoas avaliaram independentemente mensagens num fórum ou no Instagram, assim, num fórum de perguntas para médicos, e os avaliadores independentes, médicos também, julgaram que as respostas tinham mais empatia quando escritas pelo ChatGPT. Isso é um negócio meio impressionante que deveria fazer a gente ter alguma pausa em relação a como que a gente, né, como muitas vezes a gente responde às pessoas, às dúvidas das pessoas, mas o que vocês podem pensar que é interessante é que o ChatGPT e ferramentas de inteligência artificial, elas podem ajudar muito na personalização das coisas. Tá? Então, você não tem tempo para atender de forma extremamente personalizada, sabendo do contexto das pessoas o tempo todo. Tem alguns médicos que são incríveis, que vão ajudar nisso, mas a inteligência artificial pode te ajudar bastante nessa tarefa. E, bom, depois a gente pode compartilhar a apresentação, mas eu tenho lido obsessivamente sobre o assunto e recomendo demais esse livro do médico Eric Topol, falando de como a inteligência artificial pode... a tese dele é que a inteligência artificial vai fazer a medicina, né, o cuidado ser cada vez mais humano, o que parece estranho, né, mas basicamente vai liberar a gente de coisas um pouco mais procedimentais para dar mais tempo para que a gente dedique a relação, né, as conversas e o atendimento mesmo. Esse outro livro aqui, God, Human, Animal, Machine, o melhor tratado filosófico, e o Alignment Problem, que é um negócio que a gente pode discutir, que é por enquanto a gente está dando poder para o ChatGPT e essas tecnologias só para a gente consultar uma coisa do lado, e quando ela começar a fazer coisas, tomar decisões, se a gente pergunta qual que é o melhor remédio para tomar e tal coisa, se além dela responder, ela já colocar no carrinho da Amazon e comprar, né? Quando a gente começar a dar mais poderes dessas tecnologias fazerem coisas para a gente e não simplesmente darem conselhos. A gente já faz isso, né? A gente dá esse poder para o Waze. Quando eu estava vindo para cá, o motorista mudou de caminho abruptamente 4 vezes, porque a inteligência artificial do Waze indicou que o melhor caminho era aquele. E a gente segue. O Uber ali, o motorista do Uber, muitas vezes, ele é o braço de um robô.
né? Quantas outras coisas a gente já começa a ver isso acontecer e vão ter discussões éticas bastante interessantes. A gente vai explorar um pouquinho delas, mas eu espero que, enfim, vocês pensem bastante sobre isso. Obrigado. Obrigada, Pedro. Bom, eu quero agradecer mais uma vez a Fernanda por estar aqui com a gente. A Fernanda, então, está representando aqui a imprensa. Fê, alguns anos atrás, eu me lembro que, um tempinho, né, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, a saúde não era muito destaque na imprensa, né, por incrível que pareça. Eu acho que a gente vem ganhando espaço, né, com essa temática. Mas, ainda assim, né, você como assessora de imprensa, enfim, ali na Abrale, a gente vê que é difícil emplacar algumas pautas, né, sobre o assunto. A pandemia, talvez, ajudou um pouco, né, porque explorou muito sobre saúde. Mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que você acha que faz brilhar os olhos dos jornalistas para que a gente consiga falar sobre saúde e aqui, né, especialmente sobre câncer, na imprensa como um todo. Tati, obrigada, então, pelo convite. Tenho aqui a difícil tarefa de estar no lugar de uma craque do jornalismo de saúde. A Lucilena poderia, com certeza, falar sobre todas essas décadas, pela experiência que ela tem. Aliás, nessa semana, ela até escreveu um artigo que, quem puder acompanhar, sobre a vacinação contra o HPV. Então, falando bem no assunto que está sendo discutido aqui no Congresso, sempre trazendo um olhar diferenciado sobre as pautas, né? Ela é uma colunista, então ela tem a possibilidade, inclusive, de colocar essa experiência dela e uma análise pessoal em cima das pautas que ela propõe. Você tem razão, eu acho que a pandemia, por um lado, trouxe uma outra visão em relação à saúde e o papel da imprensa na disseminação de informações que sejam confiáveis, que possam trazer segurança para toda a sociedade e também para o paciente, mas ainda eu acho que a gente precisa avançar. O que a gente percebe muitas vezes no contato com os jornalistas? Antes existia, dentro das redações, uma editoria mais especializada, jornalistas que estavam acompanhando mais de perto determinado assunto, e hoje temos um trabalho mais pulverizado. Então, muitas vezes, o jornalista que vai cobrir uma pauta de saúde ou escrever alguma matéria sobre algum tema específico, ele não tem uma familiaridade com o assunto. Isso acaba dificultando, eu acredito até que quem está aqui também e, eventualmente, oferece algum assunto para a imprensa tradicional e também propõe uma ideia, propõe um personagem, acaba muitas vezes encontrando a dificuldade de introduzir esse assunto, explicar a relevância do que está sendo colocado para a sociedade, para a saúde pública. Então, eu acho que o desafio é exatamente poder chegar nessas pessoas que talvez sejam as decisoras de tocar esse assunto ou não, e aí muni-las também de fontes confiáveis, de personagens, porque isso também é muito importante, né, de pacientes que possam representar, muitas vezes, uma causa, e também ter um resultado que seja positivo, afinal, para o maior número de pessoas possível. O que eu acho interessante aqui, a gente colocou um pouquinho o trabalho que a Abrale faz de comunicação, também voltado ao paciente e ao público em geral. Falamos do YouTube, temos muitos influenciadores que hoje utilizam a ferramenta e outras também para falar sobre saúde. Temos a inteligência artificial, a gente até riu, né? Porque quem nunca tentou adaptar um conteúdo e ver como é que foi o resultado final? A gente conversou sobre isso recentemente, acho que ainda temos muitos critérios e muitas dúvidas ainda para utilizá-la, mas essas são informações que a gente pode dizer que são proprietárias. Sai do emissor para quem está acompanhando. E pode-se, né, fazer algo que seja correto ou não, na melhor das intenções, muitas vezes, mas pode sair
né, alguma incompreensão, mas isso é resolvido entre quem está fazendo o conteúdo, expressando o conteúdo, e quem está recebendo, né? E até as meninas colocaram aqui como é importante também ser acessível para atender essas dúvidas. Quando você trabalha com a imprensa, você passa a sua informação e é uma terceira pessoa que vai escrever o texto e passar essa informação e disseminar para milhares e milhões de pessoas. Este é um cuidado que eu acho que a gente precisa ter em mente quando a gente vai ter esse contato com o jornalista e entender que a gente está passando para outra pessoa que vai também escrever sobre o assunto. Eu acho que o que faz brilhar, a gente sempre fala sobre isso também, o que faz brilhar os olhos de um jornalista, e a gente tem acompanhado muito, acho que depois também do que passamos recentemente, histórias que fazem brilhar os olhos e arrepiar também. Acho que trazer uma boa história sempre faz os olhos dos jornalistas brilharem mais. Então, ter uma boa história, ter uma boa causa para defender. A gente sabe todos os problemas que os pacientes enfrentam, né, falando aqui mais de oncologia, para ter o diagnóstico, para ter o tratamento, mas trazer boas histórias e trazer um pouquinho de esperança também, eu acho que sempre são coisas que sempre chamam a atenção da imprensa. Perfeito. Fê, ainda falando sobre a imprensa, um outro ponto é a questão dos dados, né? Então, muitas vezes a gente entra em contato com um jornalista de algum veículo para falar, olha, então a gente está aqui no mês, né, da prevenção do câncer tal, e não chama tanta atenção, ainda que esse ponto, né, seja tão importante. Porque não tem uma pesquisa nova, porque não tem a cura, como eu já escutei. Mas já tem a cura para esse câncer? Porque você não tem, então não é pauta. E a questão dos dados, né? Então, sempre tem uma pesquisa nova. O quanto é importante, né, essa questão dos dados para que o jornalista fale, tá bom, então isso aqui me interessou e eu quero publicar? Muito importante, Tati. Os números são sempre muito importantes, isso chama muito a atenção da imprensa, e não só os dados, mas também estudos robustos que possam dar suporte a uma pauta que a gente queira divulgar, né? A gente falou também de notícias falsas. Você ter um estudo publicado numa revista confiável, né, numa publicação confiável, com um número de pessoas considerável, enfim, tudo isso tem um impacto muito positivo na hora de conversar com a imprensa. A gente sabe que temos aqui no país problemas em relação a dados, né? Mas o próprio Observatório de Oncologia tem trabalhado nisso, de levantamento de informações interessantes, diferenciadas, para que possam trazer ideias para que as políticas públicas contra o câncer sejam mais efetivas e sejam também suporte para o desenvolvimento dessas políticas. Então, os dados sempre vão chamar a atenção. E dados confiáveis, sempre com fontes confiáveis, fontes também que possam explorar esses dados e analisar esses dados com confiabilidade. Eu acho que isso é importante, é muito relevante. O que você citou até das campanhas, que sempre, com certeza, chamam a atenção, são um chamariz para desenvolver uma pauta, mas esse suporte da informação, ele, com certeza, vai ser o diferencial para um jornalista aceitar uma pauta ou não. Isso eu tenho certeza que vai chamar a atenção e vai ser isso que vai fazer a matéria virar ou não. Perfeito. Obrigada, Fê. Indiana, então, a gente viu números ali impressionantes do YouTube, né? Então, tem bilhões de acessos, falando em saúde também. Mas, como você também mencionou, são muitos os criadores de conteúdo ali, né? E cada um é responsável pelo que está dizendo, né, no seu canal. Tem muitos influenciadores, né? Então, tem médicos, mas tem gente que não é da saúde, mas que está falando sobre a saúde. Então, eu queria entender com você se, por exemplo, eu vou lá no YouTube, faço o meu vídeo e publico uma notícia falsa, uma fake news. Venho aí com uma cura milagrosa para o câncer, como a gente, né, costuma ver, um chá que vai curar tudo. Como é que o YouTube lida com isso? Eu posso ser banida? O que vai acontecer comigo se eu fizer isso? Espero que você não faça. Mas não vou fazer, prometo. Se você fizer. Acho que a plataforma ela tem essa missão
de dar voz para as pessoas, né? De permitir que as pessoas vejam o mundo e mostrar elas para o mundo também. Então, a gente quer ser um espaço que tenha uma abrangência de vozes, de opiniões, né? Construir, de fato, um espaço cívico, plural, diverso. Dito isso, vão ter vozes na plataforma com as quais eu não concordo, com as quais muitos de vocês não vão concordar, mas não por isso não deviam estar ali, né? Então, para a gente conseguir manter o YouTube, esse espaço aberto, plural, né, a gente tem um conjunto super robusto de política. E aí, sim, se você colocou a cura, né, se você colocou alguma coisa que infringe a nossa política, esse conteúdo vai ser removido. Então, eu mostrei rapidamente, né, que a gente tem a nossa abordagem dos 4 R's. Remoção é um deles. A gente tem também recomendar, recompensar, etc. Mas quando a gente está falando de infração de uma política, em termos de penalidade, vou começar por aí, em termos de penalidade, se alguém infringe uma política nossa pela primeira vez, você recebe um alerta. A gente entende que as pessoas podem errar, podem não ter essa intenção, a má intenção necessariamente, então você recebe um alerta, você recebe um treinamento para fazer entender. Violou a segunda vez, aí você recebe um aviso. Tem gente que chama de strike. E você é privado de várias ações na plataforma. Violou a segunda vez, aí você é privado por mais tempo. Violou a terceira vez, em 90 dias, tchau. Aí o seu canal é banido e você não pode voltar. Mas quando a gente está falando de saúde, né, então as nossas políticas elas vão desde de integridade eleitoral até desinformação de saúde. E aí é interessante porque a gente atualizou isso nos últimos meses, né? A questão, todas as nossas políticas elas são dinâmicas, porque a gente vive num mundo totalmente dinâmico. Então a gente sempre tem que revisitar, atualizar, etc. E para a saúde a gente entende que a evolução da informação vem também com a evolução da desinformação. Então, a gente buscou uma abordagem que ajudasse a gente a ser mais efetivo no longo prazo, né, para acompanhar todas essas mudanças, para ainda garantir que diversas opiniões pudessem estar na plataforma, mas que a gente pudesse remover um conteúdo que seria notoriamente ali prejudicial para as pessoas, né? Então a gente nesses últimos meses reclassificou as nossas políticas de desinformação de saúde em 3 principais categorias. Então, desinformação de prevenção e transmissão, desinformação de tratamento e desinformação de negação, para a gente também remover conteúdos que, falando da pandemia, por exemplo, que falem que a pandemia não existiu, né, que a pandemia não era grave, etc. Então, desinformação de tratamento, a gente pode remover agora, né, a gente remove conteúdos que promovam, por exemplo, tratamentos não comprovados, prejudiciais, que vão contra o que as autoridades de saúde estão falando. Então, falando de câncer, tem especificamente isso nas políticas. A gente já lista várias substâncias, por exemplo, nocivas. Não é uma lista compreensiva, né? São só alguns exemplos. Mas tratamentos, vídeos que promovam, se o seu vídeo é, por exemplo, sobre o cloreto de césio. São todas tantas substâncias, né? O cloreto de césio. Ele é um vídeo que vai ser removido da plataforma. Você está promovendo isso como um tratamento eficaz contra o câncer. Então, a gente aplica essas políticas de acordo com... A gente olha alguns pilares, né, sobre a informação. Primeiro, o impacto na saúde pública daquela questão. Segundo, a existência ou não do consenso médico, né, divulgado, aberto para a sociedade e tudo mais. E terceiro, o quanto aquele assunto também está propenso à desinformação. Quando a gente olha para câncer, ele, obviamente, né, é um assunto que preenche todas essas caixinhas. E a gente sabe também, quando a gente olha para paciente, para familiar, né, diante de um diagnóstico, por exemplo, as pessoas vão vir para a plataforma, muitas vezes, para encontrar a comunidade, para se informar, por exemplo, através do canal de vocês. E a gente quer que essas pessoas tenham acesso à informação relevante, né, confiável. Então, com a nossa nova abordagem, com essa estrutura que foi atualizada há pouco tempo, mais vídeos vão ser removidos que promovam isso, tratamentos ineficazes, prejudiciais, quando você falar que o alho vai curar o câncer, né, ao invés de incentivar as pessoas a buscarem o tratamento que é comprovado. Então, esse é um processo, isso é sempre uma coisa dinâmica, e a gente sempre vai trabalhar junto de instituições terceiras de renome, né, das autoridades de saúde, para entender como que a gente precisa mexer nas nossas políticas também. Então, se você fizer isso, existem várias camadas ali. Exato. Tá certo. Obrigada, Indiana. Natália, na Abrali, a gente... Você queria fazer uma... Não. Perfeito. Natália, na Abrali, a gente trabalha com câncer, né? O nosso foco ali é falar sobre câncer e ainda mais nichado, porque a gente fala sobre os cânceres do sangue.
falar sobre câncer, assim, a gente está em 2023, mas ainda é um tabu, né? Tem pessoas que não querem nem falar a palavra, porque acham que se falar vai atrair o câncer. Tem muitas pessoas que têm medo, a gente sabe que o tratamento realmente não é fácil, né? Então, como falar sobre esse assunto de uma maneira que vai interessar o público, né? Que a pessoa vai querer procurar informação e vai cair ali, seja o paciente ou o público geral, sem afastar, mas também tendo todo o cuidado de passar essa informação com qualidade e correta. Como é que se trabalha falando sobre câncer? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa sempre ter em mente é fugir do sensacionalismo. Isso a gente tem que banir de toda a criação de conteúdo. Então, uma matéria que fala, olha, tal sintoma, isso é câncer. Foge. Não é indicado que a pessoa entre, que a pessoa se informe ali. Então, sensacionalismo é o primeiro ponto que a gente não pode apoiar. Em segundo, a gente tem que ter justamente esse cuidado com a linguagem que eu comentei. Então, não adianta eu trazer termos muito técnicos, não adianta eu chegar para um paciente que foi recém-diagnosticado e passar, olha, você vai passar por isso, você vai fazer esse tratamento. Não adianta, eu preciso ter uma linguagem acessível, uma linguagem que justamente acolha, e eu acho que essa questão da gente estar sempre disponível, respondendo os comentários, respondendo as interações, isso também atrai mais as pessoas, traz elas mais para perto, porque elas entendem que ali tem pessoas por trás do trabalho, que não são, por mais que as máquinas possam ser muito empáticas, como a gente viu, ali tem pessoas respondendo. Então, várias vezes a gente recebe comentários falando, nossa, que legal, eu vi que vocês responderam todas as pessoas aqui, vocês conseguem me ajudar também? Então, a pessoa ali ela já vai se sentir mais acolhida, ela já vai entender que ali é um portal sério, é uma rede social séria, é um canal do YouTube sério, que está trazendo informações sérias. A gente tenta trazer pacientes também, sempre que a gente pode, as histórias aqui para as revistas, para as matérias, para a gente trazer essa identificação, os pacientes nos vídeos, que aí o paciente também entende que dúvida que o outro paciente tem para perguntar para o médico. Então, eu acho que são várias as estratégias que a gente pode usar para aproximar essa pessoa e para incentivar que ela continue se informando, porque, como a gente fala na Abrale, um paciente informado é um paciente empoderado, e o paciente empoderado vai lidar muito melhor com todo o tratamento. Perfeito. Fê. Eu só gostaria de completar. A Natália falou muito bem sobre a linguagem inclusiva, acessível. Acho que a gente sempre tem que pensar que, do outro lado, está uma pessoa lendo, ouvindo, vendo. Então, como que isso vai chegar para quem está do outro lado? Pode ser uma pessoa que está em contato com aquele assunto porque achou interessante, ou porque acabou de receber um diagnóstico, porque tem um familiar, um amigo, um conhecido que está passando pelo tratamento. Então, acho que a gente sempre tem que ter essa visão e esse cuidado quando for passar as informações. O Pedro falou também muito bem sobre essa comunicação mais empática até das máquinas, e essa é uma preocupação também que a gente vem acompanhando, inclusive dos médicos, nos congressos, para que essa medicina mais humanizada ela saia do papel e vire realidade. Então, acho que isso também, quem trabalha com os médicos e os porta-vozes, profissionais de saúde em geral, também devem ter esse cuidado de passar esse objetivo dessa informação inclusiva, cuidadosa, acolhedora, para quem for falar por cada entidade, para quem for ser seu porta-voz. Eu acho que esse é um cuidado relevante que a gente precisa ter quando for falar em nome de uma entidade e com o paciente público em geral. Posso fazer um comentário? Claro. Porque vocês falaram de alguns pontos que estão super na minha cabeça essa semana, porque a gente fala muito de linguagem acessível, né? E aí eu estava tendo uma conversa com o Drauzio essa semana e a gente falou de linguagem acessível, mas acessível para quem? Né? Então, vocês, enquanto profissionais que estão nesse meio, que estão comunicando saúde, que estão em contato com pacientes, com as famílias e tal, sempre é um desafio, né, na comunicação, até do lado da Abrale e tal, de quando eu estou fazendo um vídeo, por exemplo, mas qualquer outro conteúdo, ele tem que ser acessível para quem? É para uma pessoa da geração Z? É para uma pessoa da minha idade? É para alguém de 60 anos? E isso faz muita diferença na hora de você fazer um conteúdo de vídeo, né? Se eu quero fazer um vídeo alertando sobre os perigos do cigarro eletrônico, por exemplo,
Não adianta usar o Medcase e não adianta usar, às vezes, um formato que vai se conectar com uma pessoa de 40, 50, se eu quero falar com os jovens. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Porque, às vezes, eu vejo alguns vídeos que se propõem a falar de questões de saúde, é para os jovens. Mas ele está usando uma linguagem que até pode ser não tão técnica, mas que não necessariamente se conecta com o jovem, né? Então, a gente entender que formato que o jovem está consumindo, como que está consumindo, quais são os porta-vozes, você falou das celebridades, né? Em quem eles já confiam, que talvez possa ser uma pessoa que vai entrar nesse assunto e vai falar da importância de prevenção e coisas do tipo. Então, né, quando a gente fala de acessibilidade, pensar também qual que é o público, para a gente poder adaptar essa comunicação que já vai ser empática e não técnica e tudo mais. E aí, como você comentou, estar atenta nas plataformas, porque é isso, se você quer atender um público mais jovem, de repente um Facebook não é a melhor estratégia. A gente está caminhando para construir nosso canal no TikTok, por exemplo, porque pode acontecer dos cânceres atingirem crianças, né? Então, ou adolescentes, e são esses canais que eles utilizam mais hoje em dia. Querendo ou não, os podcasts também estão muito em alta. Hoje em dia, os videocasts estão muito em alta. Então, de novo, estar onde o público está. Entender qual que é o seu público, aonde ele está e como é que a gente consegue trabalhar essa acessibilidade em cada plataforma, né? Sim. Para finalizar, a gente tem que falar de ChatGPT. Pedro, eu sou uma dessas pessoas bastante curiosas assim, com essa ferramenta. Lá na Abralha, a gente vive fazendo testes, perguntas e perguntas. E, assim, a gente consegue enganar um pouquinho a ferramenta, porque a ferramenta já passou para a gente tratamentos, medicamentos para câncer. Então, a gente percebe que dá, né? A gente já fez uns testes. A gente já fez uns testes. A gente até brinca, às vezes, também, que em breve a gente vai viver um exterminador do futuro, né? As máquinas vão invadir e os seres humanos não vão ter mais lugar. Então, eu queria entender com você se você acha que futuramente é isso, né? Que as máquinas, não como exterminador do futuro, mas que as máquinas vão ganhar esse espaço. Então, o paciente oncológico, por exemplo, não vai mais precisar conversar com um médico real. A máquina já vai poder falar com ele. Mas falando agora, né, assim, quais são os cuidados que a gente precisa ter como isso, né? A gente vê que, dependendo do que você pergunta, ela pode te responder e não corretamente. Então, que cuidados que é importante ter na hora de fazer a busca ali no ChatGPT? Bom, tentar ser breve, que a gente está acabando, mas, enfim, a gente poderia falar horas, né, sobre isso. Mas eu acho que, em relação aos cuidados, eu acho que é importante você fazer uma pergunta específica, né? Assim, quanto mais específica e com contexto, maior é a chance dele estar certo. Você pode checar, né, logo depois. Hoje em dia, você tem várias ferramentas. A gente fala de ChatGPT agora em setembro, e daqui a uma semana é um pouco diferente. Por exemplo, literalmente ontem, eu passei a ter no ChatGPT o Plus, lá, né, que você paga, a versão paga, você tem um acesso à internet o tempo todo. Então, não tem mais aquele negócio de ser antigo, né, ele só vai até 2021. Ele tem também um acesso a... você pode subir anexos visuais. Você sobe uma receita escrita à mão e fala, qual que é a posologia aqui? Como que eu devo tomar isso? E ele olha a receita, interpreta, entende o contexto e ele fala na sua linguagem. Então, inputs de imagem, input de voz, interpretar, acessar a internet. Então, são coisas que a gente não tinha até outro dia desse. E agora a gente tem. A gente tem o Bard do Google, né? A gente não tem só o ChatGPT. A gente tem o Perplexity, o Claude, tem várias coisas que estão aparecendo juntos. Então, a gente vai ver muita evolução. Acho que a primeira coisa que eu ia falar assim, é fique atenta, né, presta atenção nas notícias, nas novas ferramentas, né, converse com colegas para ver o que as pessoas estão usando, porque muda muito. E em relação a, assim, os principais cuidados, de novo, você sempre tem que ter o oversight humano. Assim, a pessoa tem que olhar a mensagem. Você não pode conectar direto na sua conta do Instagram, né? Tipo, crie esse press release, gere um post no Instagram e poste direto, né? Vai dar problema inevitavelmente, assim. Então, faça com que vá ajustando, né, os chamados prompts, né, o que você fala com ele, mas sempre revise, preste atenção, confira os dados, que aos poucos, quando você vai, né, tendo experiência, o resultado final é muito próximo do que você quer logo publicar.
Ok. E as máquinas, elas vão substituir os seres humanos em algum momento? Eu acho que elas vão ser cada vez mais parte da nossa vida em termos, como eu falei, de a gente vai olhar assistentes, né? A gente vai olhar o Steve Jobs falava que o computador era a bicicleta do cérebro, porque assim, se você for olhar o gasto de energia do humano para andar, ele é muito grande em termos de outros animais. Mas se você for comparar o gasto de energia que a gente usa na bicicleta, ele é menor do que uma águia, por exemplo. Então a gente gasta pouca energia porque a gente desenvolveu uma ferramenta para aumentar a nossa capacidade. Eu acho que é um pouco isso que a gente vê com a inteligência artificial. A gente vai ter essa bicicleta para o jeito que a gente fala, se comunica, etc. E a gente vai, eu espero, porque a gente está numa encruzilhada, né? A internet permitiu a gente ser extremamente mais produtivo. Se alguém chegasse para você em 1990 e falasse assim, você vai ter uma tecnologia que permite que você escreva um documento junto com várias pessoas ao mesmo tempo, ao redor do mundo, tem acesso a todas as bibliotecas instantaneamente e você nem precisa saber a linguagem. Eu falo assim, meu Deus, você vai ser 40 vezes mais produtivo. E não é isso que acontece, porque se você falar assim, ó, ao mesmo tempo que eu vou te dar essa tecnologia, eu vou te dar uma tecnologia que te deixa infinitamente mais distraído, mais irritado, mais em contato com gente que nem você queria estar. Então, a gente não sabe qual vai ser o caminho. Se vai ser o caminho de abrir essa possibilidade da gente criar mais conexões humanas com o que importa, gastar tempo com as pessoas, porque a máquina vai liberar o tempo, ou se a gente vai criar entidades, agentes não humanos, que é o nome que eles estão usando agora, para serem nossos companheiros. Então, ao invés das crianças ficarem assistindo um vídeo X, que é o canal que eles sempre acompanham, eles vão passar a conversar com esse amigo virtual. Pode acontecer isso também. Então, o caminho, que lado que a gente vai, é um negócio que a gente tem que começar a pensar muito fortemente agora, porque as decisões estão aí. Sim, vamos ver, né, nos próximos anos. Pedro, Natália, Indiana, Fernanda, muito obrigada pela participação, adorei todas as apresentações da nossa conversa. Agradecer também todo mundo que está aqui assistindo, que está assistindo online. Até breve, até mais. Bom evento para todo mundo.